E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2008 que fala sobre física moderna e a questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo acerca dos processos radioativos. Bom, uma questão bem típica da URGS, 3 afirmações, eu tenho que verificar o que está certo e o que está errado e marcar nas respostas ali. A primeira afirmação então me diz o seguinte: o isótopo radioativo de urânio 23592 pode decair para um isótopo de tório 23190 através de uma emissão de partícula alfa. Bom, o que ele está falando aqui? Radioatividade, e aí ele está me dizendo o seguinte: então eu tenho um elemento que ele tem, né, o urânio, que ele tem massa 235 e atômico 92. E aí esse elemento vai virar o tório com massa 231 e atômico 90. E aí ele está dizendo que para isso acontecer vai ocorrer uma emissão alfa. Vamos lembrar o seguinte: partículas alfa, elas são constituídas de 2 prótons. Partículas alfa são constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Então sempre que a gente falar em partículas alfas, 2 prótons e 2 nêutrons. Inclusive, essas partículas são chamadas de núcleos de hélio. Núcleos de hélio. Por causa da constituição dela, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando ocorre uma emissão alfa, a partícula alfa ela tem uma massa de valor 4 e um atômico de valor 2. E quando o núcleo ele faz a emissão da partícula alfa, ele está jogando fora 4 de massa e 2 de atômico. Então o que tu vai perceber? Tu vai perceber que na transição que a gente está vendo aqui, ó, tem que ter uma redução de menos 4 na massa e menos 2 no atômico para ser considerado uma emissão alfa. Essa é a característica, mudança de menos 4 na massa e menos 2 no atômico, porque é justamente o que ele está jogando fora nessa partícula chamada partícula alfa. Então, essa afirmação, ela tá ok, porque os valores batem, então realmente isso é uma característica de emissão alfa. 2. Radioatividade é um fenômeno no qual um núcleo pode se transformar espontaneamente em outro, sem que nenhuma energia externa seja fornecida a ele. Essa afirmação está certo, isso está de acordo ali com a definição de núcleos radioativos. Um núcleo radioativo ele é um núcleo naturalmente instável, e aí ele espontaneamente vai fazer emissões alfa, beta e gama para atingir níveis mais estáveis. Então é exatamente isso. Sem nenhuma atividade externa, ele consegue fazer essas emissões de forma espontânea, então, para tentar chegar em níveis mais estáveis, e nesse processo ele vai acabar mudando, né? O núcleo pode acabar se transformando em outra coisa. E a 3, partículas alfa e beta emitidas em certos processos radioativos são carregadas eletricamente. Essa afirmação também está correta, porque a partícula alfa, como eu falei, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se ela tem 2 prótons, ela é uma partícula de carga positiva. Já a beta, ela pode se dividir em beta mais e beta menos, tá? Então, vou botar aqui primeiro beta menos, mas a gente também tem a beta mais. Qual a diferença das duas, né? Da beta mais e da beta menos? A beta menos, ela é constituída de um elétron. Então, a emissão beta menos é a emissão de um elétron. Já a beta mais é a emissão de um pósitron. Sora, eu nunca ouvi falar num pósitron. Pósitron é basicamente um elétron positivo. Então, o que acontece? O elétron a gente sabe que tem carga negativa. Se for beta menos, então carga negativa. O pósitron, ele é um elétron de carga positiva. Então, se for beta mais, carga positiva. Ou seja, todas as partículas betas e a partícula alfa possuem cargas elétricas. Então, essa afirmação está correta. E isso nos leva direto para a alternativa E, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.